Olá, muito prazer. Meu nome é Everaldo Júnior e este aqui é o Futebol Sem Censura, o vlog que fala de futebol. O vídeo é sobre clubismo, deixando claro que não tenho a intenção nenhuma de ofender time nenhum ou até mesmo engrandecer por demais, beleza? Enfim, o Futebol Sem Censura já está no ar. Cara, clubismo talvez é a pior coisa que existe no futebol. É sempre aquele caso de que seu time é maior do universo só porque tem mais títulos, time grande não cai, tem uma história recente melhor do que a sua e dane-se. Esses argumentos aí são fáceis de distorcer pelo meu nível de entendimento. E posso apresentar argumentos com invalidez a esses. Por exemplo, eu sempre digo que o futebol não é só título e é a mais pura verdade. É história, reputação, tradição e vários outros fatores que o povo não quer enxergar por causa do ego babaca desses caras que querem enxergar apenas os títulos que eles conquistaram. Mas quando eu digo que futebol não é só título, ou me ignoram ou caem em cima de mim. Invalidez de argumento número 1. Títulos. Título realmente é uma coisa boa e isso é inegável, não se pode negar. Mas nunca tem que ser definido para ser o fator principal. Veja, tem gente que fala que o São Paulo é maior do Brasil porque tem um 6-3-3, 6 brasileiros, 3 Libertadores e 3 Mundiais. O Flamengo que adora engrandecer o seu time por demais e rebaixar os outros e dane-se. A torcida se acha tanto porque tem um Mundial, que nunca caiu para a segunda divisão e etc. O Corinthians por ter 2 mundiais e quer se achar o tudo também porque conquistaram os mundiais da FIFA, se igualando ao Barcelona e quer ser o maior do mundo por causa disso. O Palmeiras por ser o maior campeão nacional e por aí vai. Pode ser dessa forma? Não. Os clubes citados são sim times gigantes, querendo ou não. Mas são gigantes por serem times incaíveis ou por ter um número maior de títulos do que os seus rivais? Não são por esses fatores. São por história, reputação, tradição, craques que deixaram legados no futebol brasileiro como Zico, Sócrates, Raí, Ademir da Guia, o próprio Pelé também, Júnior, Romário, Ronaldo, Bebeto e etc. E por fim, títulos. Uma coisa engraçada que eu gostaria de entender é que consideram a Argentina como uma seleção de história, tem que ser respeitada e dizer que até é maior do que o Brasil. Mas eu tenho 20 anos, nasci em 1994 e desde que eu estou vivo a Argentina não ganhou nada. O último título foi na Copa América em 93. Isto considerando porque tem a Copa América em 2015 e além disso a Argentina vai jogar e possa conquistar o título. Esse vídeo é antes, viu galera? Beleza? Mas mesmo assim tratam a Argentina como uma seleção de história e que deve ser respeitada. Mas não tratam os outros clubes da mesma forma. Aliás, lembrando, uma vez estive em uma conversa para debate sobre Pelé contra Maradona. E eu disse que o Pelé era o maior e eu tinha alguns argumentos, e eu realmente tenho. Mas enfim, isso aí fica na opinião de vocês. Aí por fim, apareceu um indivíduo de bosta e disse pra mim: você viu Pelé jogar? Ninguém dessa página viu. Aí eu parei e pensei, se é pra invalidar os feitos do Pelé como jogador, então eu tenho 20 anos e desde que eu nasci eu vi o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, 4 Copas Américas, 4 Copas das Confederações e 3 Superclássicos das Américas, sendo uma como seleções principais. Portanto, Brasil, Argentina e dane-se quem vão achar ruim. Mas enfim, vamos continuar, né? Consideram o Grêmio como um time pequeno só por até hoje ficar 5 anos sem título. Mas no caso da Argentina, tem que ser gigante. Aí irão dizer o seguinte: ah, mas a Argentina tem Jogos Olímpicos e Mundiais Sub-20,
Que se lasque! O Náutico também tem títulos que não são do profissional, enquanto está 11 anos sem título. O Grêmio, que eu acabei de citar, também tem títulos da base, enquanto também está nesse tempo sem título no time profissional. E nem por isso consideram esses times como quebradores de tabu por conquistarem títulos da base. Consideram? Consideram caramba! No caso do Grêmio, o Grêmio tem sim realmente história e reputação bem maior do que o Náutico. Mas o Náutico o Náutico também tem uma certa história e reputação no futebol nacional, e quem quiser saber disso eu posso provar. Mas mesmo assim os cegos não querem enxergar, porque esses dois times estão com o tabu de títulos ainda hoje. E aí eu vou fazer uma pergunta numa boa. Consideram a Argentina a mesma coisa como fazem com um Grêmio, até mesmo um Grêmio, como muita gente considera como um pequeno, e o Náutico também? Não, né? Para eles, o título e o ego são as melhores coisas do mundo. Entrando ainda mais nessa lógica, quem daí dos internautas consideram o Al-Ahly do Egito como o maior time do mundo? Porque se for considerar, o Al-Ahly é o maior time do mundo por ter mais títulos internacionais, pois tem 20 títulos e o Real Madrid tem 18. A única diferença é o que o Real Madrid tem um título mundial, seja intercontinental ou FIFA. Esse é o exemplo dos títulos. Não irei falar tanto, porque eu posso fazer um vídeo sobre isso, entrando mais nesse assunto. Mas eu pedirei um favor rápido para interagir com vocês. Parem o vídeo e respondam: o Al-Ahly é maior do que o Real Madrid? Digam sim ou não e apresentem argumentos válidos. Depois retomem o vídeo. Invalidez de argumento número 2. Time grande não cai. Esse argumento é tão ridículo quanto dizer que quem ferra o Brasil inteiro é somente a Dilma Rousseff e mais ninguém. Existem 5 times no Brasil que nunca caíram: Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Internacional e Santos. Esse tipo de influência vem de páginas do Facebook que incentivam o clubismo. Essas páginas com um conteúdo de zoeira bem exageradas. Dessas páginas vem expressões como time grande não cai. Eu tranquilamente faço questão de também quebrar esse argumento muito fácil. Quem daí dos internautas sabe que o Milan, Liverpool, River Plate e Manchester United caíram? Pois é, esses 4 times já caíram nos campeonatos nacionais que jogam. Mas mesmo assim são considerados clubes grandes ou até mesmo gigantes do seu país. O River Plate tem até uma certa queimação por ter caído recentemente, mas nunca foi considerado por nós brasileiros um time pequeno só por ter caído. O Independiente de Avejaneda também já caiu e é o maior campeão da Libertadores, e nem por isso é um time pequeno. Detalhe, isso aí foi recentemente também. Agora eu pergunto, consideram o Independiente um time pequeno só por cair? Não. Isto é, falo de nós brasileiros. Uma vez, uma página postou a seguinte imagem: não tenho argumentos para debater com meus rivais. Vou usar o argumento de que eles caíram no estadual. E aí pronto, dando a entender que os times que nunca caíram são totalmente intocáveis. Aí um rapaz citou que o Milan, que já caiu na divisão da Itália, na Série A, mas que mesmo assim não deixou de ser grande. E sabem o que responderam pro cara? Paga pau de gringo. Isso mesmo. Só para não serem humilhados, usam esse argumento para se achar ainda mais superior a tudo, se expondo cada vez mais ao ridículo. Teve um outro que respondeu dizendo: comparar brasileiro com time europeu deve ser torcedor de time pequeno. Aí depois, quando eu falo que o futebol brasileiro está na merda por causa desses torcedores bostas e não da CBF, que perdem até para times africanos no Mundiais de Clubes, acham ruim, acham errado, não sei o que, e pronto, e dane-se, acabou. Também tem acerca da Chapecoense, viu? A Chapecoense já tinha jogado a Série A antes. Não caiu no verdadeiro critério, ou seja, rebaixamento,
porque os formatos, de acordo com os anos, foram mudando e por aí foi. A Chapecoense chegou na Série A no ano de 2014, permaneceu na elite e, se for considerar essa lógica, a Chapecoense é um time gigante em si do Brasil. Tá vendo como isso é fácil de distorcer? E vale 3 de argumento número 3. O choro é livre. Por que o terceiro fator se chama o choro é livre? O primeiro é porque sempre um time ganha e aí sempre tem o mimimi dos adversários. Isso aí é a parte mais comum que não preciso entrar muito nessa questão. O segundo é porque quando há um benefício para um time e o adversário está prejudicado, os torcedores do time prejudicado sempre contestam, óbvio. Mas só recebem respostas como: o choro é livre. O terceiro é que quando um time uma vez ganha roubado e quando sofre igual logo depois, começa a reclamar achando que tem moral. Isso vem de muitos torcedores do Flamengo e dos torcedores rubro-negros daqui de Pernambuco, ou melhor, Sport. Eles dizem que o choro é livre, mas quando são prejudicados, sempre vira aquele choro que se torna um oceano de lágrimas. Mas quando são prejudicados, sempre há aquele choro que logo vira um oceano de lágrimas. Que dirá o jogo entre Vasco e Flamengo do ano 2015, hein? O que dirá também o jogo entre o Sport e Bahia pelo Nordestão também desse ano? Tá até hoje esse mimimi ridículo. E por último, invalidez de argumento número 4. História recente. É quase a mesma coisa dos títulos, mas é só um menosprezo contra times rivais que não têm uma história recente. Acontece isso com Grêmio, Botafogo, Náutico, Palmeiras e até mesmo a seleção da Argentina. Esses 5 exemplos são menosprezados porque não ganham um título de expressão, seja qualquer título, claro, recentemente, ou então qualquer título, até mesmo um Superclássico das Américas, por exemplo, no caso da Argentina, ou até mesmo aquele torneio do Maranhão que o Náutico disputou, eu não sei, nem isso conquistaram. Uma coisa interessante de eu rebater foi o seguinte: há um tempinho atrás, eu vi uma pessoa fazendo um vídeo falando sobre superioridade geral, que fala sobre música, política, tudo que for de imaginar. E de repente, vi uma parte que ele fala de futebol. O cara disse o seguinte, que se for comparar time A contra time B, teria que ser por confronto direto e não por títulos. E usou alguns exemplos como Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Palmeiras e Corinthians. Esses campeonatos que são do clássico, esses clássicos aí do Campeonato Paulista. Pois é. Então eu parei rapidamente e pensei, se for assim falando por todo geral, o Náutico e o Corinthians estão empatados na grandiosidade. Porque veja, o Náutico e o Corinthians estão empatados nas vitórias em 10 e 3 empates. São 23 jogos, 10 vitórias para cada lado e 3 empates. O Náutico é maior do que o Ceará, por exemplo, porque tem mais vitórias. A Dinamarca e o Camarões são maiores do que a Argentina porque tem mais vitórias, e a Argentina nunca venceu os dois. A Noruega e a Hungria são maiores do que o Brasil. A Hungria, o Brasil conseguiu vencer, mas o único adversário que o Brasil nunca venceu foi a Noruega, enfim. A Suécia e a Suíça são maiores do que Portugal. Mas o rapaz valida isso também, deixando claro que isso é entrando na lógica. O cara fez até um certo menosprezo ao dizer que Boca Juniors e Milan não dão valor nenhum ao título intercontinental. Sim, eu até sei que esses dois times não consideram um título mundial, no caso os times brasileiros, mas enfim. Mas ele fez merda ao dizer que esses dois times não se importam. Porque o Boca Juniors, eu conheço a torcida do Boca um pouco, mas eu sei que a torcida do Boca sim dá valor ao título intercontinental que eles conquistam. Eles sim dão valor, certo? Também menosprezando times como Flamengo de Zico, Júnior, Adílio e Nunes, Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, Ronaldo, Zidane e Figo, Santos de Pelé, Gilmar, Carlos Alberto Torres e Pepe, São Paulo de Raí, Cafu, Zete e Miller, Grêmio de Renato Gaúcho e Hugo de Leon, Milan de Franco Baresi e Daniele Massaro, Boca Juniors de Allen, Tevez, Clemente Rodrigues e entre outros times. E sim,
no futebol e em outros esportes existe sim o melhor e maior time da história. Mas isso requer realmente requer muito estudo e muito foco para fins de debater opiniões e se discutir. Dizer que não existe esse negócio de nem maior e melhor no futebol ou então algum outro esporte é o mesmo que dizer que não existe competição. Senão, a lógica de Ayrton Senna não faria sentido. E só os entendedores entenderão o que eu quero dizer. E eu digo uma coisa: nunca um clubista pode ser assim. Nunca. Isso é uma forma inadmissível de menosprezar. É por isso que existe o legado no futebol brasileiro, tanto no futebol brasileiro como no futebol argentino, italiano, no futebol mundial. Por isso que existe o passado, a tradição e a reputação. Por isso que existe a calçada da fama no Maracanã. E nunca deve ser minimizado dessa forma. Em resumo, clubista não conhece o futebol. Nem as formações táticas gerais que um treinador, seja de qualquer time, use, como por exemplo 4-4-2, 4-3-3, 3-4-1-2, que agora é o futebol inglês, aquele estilo de formação tática em inglês, né? Aquele estilo do futebol inglês, do que eu tô falando. Mas enfim, o clubista não conhece nessas formações nem o número dos jogadores em campo e nem mesmo o significado do futebol. Sem mais, e acabou. Então é isso aí, galera. Encerrado por aqui o vídeo. Antes de qualquer coisa, vou deixar um aviso. Nada daqui foi feito para ofender time ou seleção. Que isso fique muito bem claro. E que vou até tornar a repetir. Internacional, Flamengo, Santos, São Paulo e Cruzeiro são sim clubes gigantes do futebol brasileiro. Mas são porque nunca caíram? Não. São por história, tradição, reputação e até mesmo títulos. Mas os outros clubes que já caíram também são grandes. Mas isso aí vai variar do naipe de cada clube, é claro. Dependendo do clube que já caiu, mas dependendo também da reputação que tem. Reputação e títulos, é claro. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, dê um gostei ou então melhor, like. É uma forma de que você concorda com a minha opinião. Se não gostou, dê um dislike, dê um não gostei. Quem quiser receber atualizações do canal, se inscrevam e é isso aí. Obrigado a todos. Futebol sem censura. Imparcialidade e democracia é aqui. Tchau e fiquem com Deus.